Boa noite de novo. O Instagram resolveu viçar, né? Mas vamos tentar novamente. Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Na outra live, eu não sei se caiu, eu só sei que parou tudo aqui. Eu não consegui, não vi o que vocês escreviam e tal. Tá? Vamos tentar de novo. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Legal. Pronto, vamos tentar novamente. Ver se dá certo agora. Tô chamando a Raila, tá, gente? Opa! Deu certo. Oi, prof, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Raila? Ai, peraí. Ó o Opa! meme, peraí. Que é isso, gente? Vai? Deu algum problema aí. Mas eu acho que eu acho que esses filtros, eu não sabia nem que dava pra fazer live com filtro, mas aí eu imagino que ela tenha. Pronto, vamos tentar de novo. Tá. Ah, opa, Ayla recusou. Gente, vai dar certo, viu? Hoje o negócio tá difícil, mas vai dar certo. Tá? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo são e salvo por aí, pelo Brasil? Eu tava vendo que lá no Paraná, não sei se tem a gente do Paraná aqui, tem umas cidades que já estão totalmente abertas, meu sonho, viu? Aqui em Fortaleza tá tudo fechado. Lockdown total. Eu fui para Crateús. Crateús está bem mais liberado que Fortaleza. Vamos ver, tentar de novo. Tentar de novo. Pronto, vamos lá. Opa, Boa, boa noite. Tudo boa bom? noite. Agora Tentei vai. entrar, travou assim, ficou tipo um filtro, alguma coisa assim. Entendi, foi tipo um filtro. Nem sabia que podia, mas Eu tudo bem. também não, vivendo e aprendendo. Aham. Tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, assim, na medida do possível, né? Eu sempre, quando a pergunta tudo bem, né? Que normalmente o pessoal faz, não, tá tudo bem na medida do possível, né? Poderia estar bem melhor, porém, é o que É, temos. é que um beijo pra minha amiga que acabou de entrar, a Marcele, que faz mentoria com você. Ah, é? Ah, olha só, um abraço para Marcele. Eu tô assistindo aqueles artistas. Mande um abraço para sua amiga aí, né? Brincando. É, vamos lá, então. Gente, hoje eu e a Raila a gente vai falar de conciliação de trabalho e estudos, tá bom? Inicialmente, Raila, eu vou começar. A gente começa se apresentando bem rapidamente, né? Eu imagino que boa parte dos meus seguidores te conheça Eu e fui assessora em Carangola, olha, estão me reconhecendo aí. Pois Carangola é sim. uma cidade. Nossa Senhora. Nome É uma diferente. cidade, ó, muito Parece respeito, viu, com carambola, Carangola. né? Não, não é carambola, é carangola com G. A gente deve ser. Ah, legal. Legal. No caso, foi antes de você assumir no TRT. Foi. Foi antes do TRT. Entendi. Pronto, aproveita e se apresenta rapidinho pro pessoal. Pessoal, meu nome é Raila, eu sou técnica judiciária do TRT atualmente e eu sou aprovada para a magistratura do Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará. Estou aguardando a minha nomeação, aguardando aí tudo voltar ao normal, para se Deus quiser eu estar lá ano que vem, né? Ou quem sabe no Tá final desse aqui, ano. né? Tá aqui. É, aí. Aham. E também já fui assessora em Carangola, como mandaram aqui, fui assessora de juiz. E também fui aprovada em alguns outros concursos para servidor. Fui aprovada em alguns concursos para analista, e dentre eles, entre os 20 primeiros lugares, como para analista do TJ de Santa Catarina. Também fui aprovada para oficial de justiça. Para oficial de justiça eu fiquei em 10º lugar. Oficial de justiça do TRF4. Ah, Mas legal. estou Mas aqui, estou no aqui caso no.
não chegou a ser chamada, né, para o TRF4. Não, não, ainda não. Esses últimos são bem recentes, eles são de 2019. Uhum. Foram homologados em 2019, salvo engano. Mas confesso que eu nem estou acompanhando, porque assim, eu gosto onde eu estou. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. E assim, e eu gosto do meu trabalho, estou bem adaptada com ele, já estou aqui há mais de 3 anos. Uhum. Aí para eu sair daqui, ia ser só para o meu sonho mesmo, que é a magistratura. Imagino. Imagino. No caso, a oficial de justiça, você falou, eu considero talvez o melhor cargo para se estudar, para trabalhar e estudar, já que a gente vai falar disso, né? Talvez seja o melhor cargo em termos de tempo que se gasta no trabalho, tempo livre, a rotina que você consegue desenvolver. Mas como você já está aprovado aí no seu. E está bem adaptado. Assim, nos trabalhos que eu desempenhei, né, que foi de assessor e aqui, não tinha essa flexibilidade. Uhum. E aí é interessante, já entrando um pouquinho no assunto, que a falta de flexibilidade deixa a gente mais sem tempo ainda, né? Só Uhum. que eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de falar do começo, assim, ó. Porque a gente ouve tanta besteira quando a gente vai começar a estudar, que se a gente der É, ouvidos, né? é mesmo. É mesmo. Assim, aí eu ouvo tanta besteira, ai, que não dá. E às vezes não é por maldade, eu enxergo isso. Às vezes é porque as pessoas têm limitações, então elas pensam daquela forma. Mas você, tudo bem, aquela ali é o que vale para aquela pessoa e tal. Ela pensa assim, ó, bom para ela, mas não significa que para mim vai ter que ser assim, né? Uhum. É verdade. Esse negócio de. Não sei você, mas eu trabalho desde os 18 anos, 2 expedientes. Então, assim, na verdade, eu passei a trabalhar um pouco menos quando eu assumi como oficial de justiça, mas dos 18 até os 25, eu trabalhei 2 expedientes durante 7 anos. E mesmo assim, tinha tempo para estudar. A questão é que quanto menos tempo. Raila? Ah, tá aí, Tô né? É porque ouvindo, tá tô ouvindo. parado. Uhum. Ai, meu Deus. A questão é que quanto menos tempo a gente tem, mais otimizado a gente tem que deixar ele. Então, Exato. muitas vezes a pessoa tem muito tempo, já, poxa, peguei muito aluno assim. Professor, tem um monte de tempo disponível, mas tem gente que tem bem menos tempo que eu e consegue passar na minha frente, coisas do tipo. Aí foi, às vezes é por causa disso. Paradoxalmente, né? É por causa disso. A pessoa ela consegue aproveitar melhor o tempo dela e também ela consegue, ela tem menos pressão. Quando você tem muito tempo, normalmente você é uma pessoa que não está trabalhando, não está estudando, não está estudando faculdade, tal, tem o tempo todo livre. Você acha que sempre vai dar. E na verdade não é assim, né? É. Ah, eu tenho tempo. Assim, eu vejo. Pode Eu falar. enxergo uma faca de dois gumes, assim, né? Tem seus prós e contras, só trabalhar ou só estudar. E vai muito o que dá certo para a pessoa. Eu não conseguiria ficar só estudando, porque eu gostaria, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter a minha independência financeira. E mais do que isso, assim, ó, eu sou um pouco inquieta, talvez não pareça, mas eu sou um pouco inquieta, eu sou um Hum, pouco ansiosa. Então e trabalhar ao mesmo tempo assim me deu uma firmeza, um foco maior. Assim que eu formei, eu cheguei a ficar alguns meses só estudando, mas realmente não foi uma coisa que funcionou. É igual você falou também, e não rendia muito. E, aí eu comecei a trabalhar, né? Teve o convite para ser assessora, também comecei a prestar concursos para servidor, que uhum, eu não tinha os 3 anos. entendi. E é legal, assim, que aí quando eu chegava a ficar um pouco chateada, assim, porque quando eu falava, ainda mais quando eu vim para Florianópolis, aí as pessoas me falavam assim, nossa, não, aí em Florianópolis aí que você não vai estar mesmo, né? Essa cidade É, maravilhosa. realmente. Você vai querer ficar indo só pra praia, você não vai querer estudar. Aham.
Floripa, no MPF, assim, para a Procuradoria da República, né? Florianópolis, Fortaleza e Belo Horizonte são as 3 cidades mais difíceis de chegar. É, É mais de 15 anos para chegar nas cidades. É bizarro. Tipo, na remoção, né? Então, realmente a pessoa no concurso em Floripa pensa 2 vezes antes de sair, né? é, Antes de ela é submeter. verdade. Sair de Floripa para assumir o interior aqui do Ceará, juiz do interior do Ceará, com a responsabilidade que tem, é muita coragem. Olha, mas estou saindo assim de coração aberto, porque é o que eu quero. Porque algumas pessoas, e não tem problema nenhum, as pessoas têm objetivos de vida diferentes, né? Com certeza. Mas eu prefiro morar no interior do Ceará, com certeza, exercendo a profissão que eu acho que eu tenho mais vocação, a profissão que eu sonhei, a profissão que eu acho que eu posso usar mais os meus dons, as minhas habilidades em prol da justiça, em prol da pacificação, do que aqui. E eu gosto do meu trabalho aqui. Eu sou conciliadora, eu sou chefe de conciliação, assim, às vezes é bem pesado, tem semanas que tem muitas audiências e a audiência é um pouco cansativa, embora eu adoro Mas, conciliação. e devem ser Gosto muito várias, né? mesmo. Imagino. Devem ser muitas, aquelas que escalam para um monte de audiência. Que é de Sim, TRT, né? sim, aqueles saltões, né, concentrados e tal. Quando eu trabalhei no TRT do Rio, eu nunca trabalhei na audiência. Eu trabalhei no atendimento ao público, mas o juiz marcava a audiência em 5 minutos. Era bizarro, eu olhava assim, "Ui, como assim 5 minutos, gente? 5 em 5 minutos", mas era como ele marcava, não sabia nem como ia dar tempo. Mas eu acho que era porque o pessoal faltava muito, não sei se acontece. Às vezes faltava reclamante, às vezes reclamado e tal. Quando ia todo mundo, eu acho que tinha audiência de 8 da manhã até 1 da tarde seguida. Era bizarro. É assim, e também tem as semanas de conciliação, mas Também, é né? legal que a gente fez um trabalho bem bacana na conciliação aqui. Só que é aquele tipo, né? Visão de felicidade. Eu, assim, aqui, eu não me sinto totalmente realizada, embora eu goste. A gente tem uma equipe muito legal, eu gosto da minha chefe, eu gosto de todo mundo. Graças a Deus, são pessoas boas. Mas eu não me sinto aquela coisa totalmente realizada. Então, eu ia sempre ficar com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, por que Com que eu não certeza. estudei? Então, quando eu cheguei, foi até interessante. Quando eu cheguei, eu pensei assim, aí eu tinha feito os meus 3 anos de prática. Aí eu cheguei e já falei assim, fui fazer a prova de Curitiba que teve em 2017 Uhum. Para juiz? para juiz. Sim. Primeira prova que eu fiz com Uhum. depois da prática, né? E assim, e é o que eu falo com as pessoas, eu fui fazer a prova meio com vergonha até de fazer a prova, porque eu tava num período de mudança, né? Não tava me dedicando tanto. Mas o que eu falo com as pessoas, não para. Igual quando eu era assessora em Caragola. Se tem alguém aí que sabe como é que trabalhou lá, sabe como é que era. Como tinha uma pessoa de lá, porque era uma vara assim, se não me engano, era 7.000 processos, competência Nossa. mista, criminal, civil, tudo. A gente Uhum. trabalhava bastante, o dia inteiro. Aí, claro, você não vai querer, assim, estudar 10 horas por dia, mas estuda um pouquinho. Então, assim, ó, equilíbrio é isso. Se está muito cansada, lê um informativo, faz uma coisa mais leve, mas não deixa de estudar. Porque é a soma dos anos, dos meses, que vai formando uma base. E aí eu fui para essa prova de Curitiba com vergonha, mas assim, consegui fazer uma pontuação razoável, não passei para a segunda fase, mas fiz uma pontuação razoável que já me motivou e que já me mostrou que eu tinha desenvolvido um raciocínio jurídico para fazer pelo menos mais de 60% das questões. Uhum. Então mesmo, a partir de 2017 eu comecei, mesmo com a mudança para A Florianópolis, eu engrenar, né? comecei a levar mais sério, sabe, o estudo, a fazer Uhum. um monte de prova. É. Eu, E você? Oi? E você? Eu falo demais se deixar. Nada, que isso. Sempre bom escutar. Não, na verdade, eu iria entrar mais no assunto de conciliação, né? Do trabalho e estudos, assim, a gente especificar mais dicas, como a gente fez e tal. Eu, por exemplo, eu tinha várias táticas, né? Porque chegou um momento quando eu estava no TRT do Rio, que eu trabalhava 2 expedientes, fazia faculdade à noite. Então, basicamente, eu tinha 2, 3 horas para estudar
para estudar para o concurso, no caso, na época era o concurso do MPU, né? Eu queria voltar para o Ceará. E tinha várias táticas. Eu costumo dizer, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Vai chegar um momento no estudo de vocês que vocês vão meio que naturalmente usar todo o tempo excedente que você tiver para estudar. Vai É chegar, verdade, tá? verdade. Você não vai obrigado a fazer aquilo. Você não vai obrigado. Você vai naturalmente. Você, eita, tô lavando a louça aqui. Peraí, deixa eu colocar o informativo aqui em áudio. Ah, eu tô aqui no carro. Peraí, deixa eu colocar um lei em áudio aqui. Poxa, seria um tempo perdido. Eu não tenho como ler alguma coisa aqui. Mas eu iria perder esse tempo. Eu não consigo fazer nada paralelamente a isso. Então, eu fui desenvolvendo essas técnicas de... às vezes, ia viajar e colocava várias aulas em áudio. O que é isso, gente? Isso é maturidade de estudo. Porque tempo... Se eu fosse concorrer por tempo com os meus concorrentes, eu ia perder. Eles tinham muito mais tempo do que eu. Tinham muito mais tempo de estudo, sabiam coisas mais, às vezes até mais aprofundadas. Então, no que é que eu podia, entre aspas, lutar com eles? Tanto na estratégia de estudo, ou seja, meu tempo era muito bem gasto, o tempo que eu tinha livre, como nessa parte de você sentir o estudo. Na época da prova oral do MPF, eu imagino que você deve ter passado por algo parecido também, na prova oral do TJCE. Tipo, eu tava estudando 12 horas por dia, tranquilamente. Tranquilamente, eu sempre bato na tecla, né? Poxa, não estude tanto, descanse, tenha o seu período de descanso, não ponha o carro na frente dos bois. Isso daí é para você ter margem, ter fôlego para quando chegar numa situação dessas mais decisiva na sua vida, você ter aquele fôlego para fazer. Poxa, eu vou fazer Nossa, 12 horas. exatamente, exatamente. Eu compartilho muito dessas ideias. Inclusive, eu gosto muito do buscador do direito. Sim. Então, no trânsito, quando né, a minha família é de Minas Gerais, aí viajo muito para vê-los. Ultimamente nem tanto, Uhum. mas então viajava, escutava áudios. Também tem um aplicativo, eu indico várias vezes, gente, o Ankdroid, porque eu realmente amo esse aplicativo, que é de revisão. Aí tô ali esperando para ser atendida num salão. Tô na fila do banco, tô ali. E o que você falou é muito verdade. Quando a gente está mais chegando próximo da oportunidade, a gente cria uma força assim de realmente usar todo o tempo. E isso não é tipo um sacrifício, uma autopunição, uma coisa Exatamente. difícil. Isso que as pessoas não entendem. Era uma coisa assim, meu Deus, se eu pudesse inventar mais horas, eu inventava. Na época, assim, né, da prova oral, não no estudo regular. No estudo regular, você tem que ter calma, ter mais consistência, né? Uhum. Mais Exatamente. regularidade. E as pessoas, e mesmo quem tem muito pouco tempo, gente, 2 horas de estudo, eu acho muito isso, 2 horas de estudo, se você conseguir, você tem que pensar a longo prazo, tem que desenvolver uma visão prospectiva. 2 horas de estudo de uma forma efetiva. Aí você não vai ler Ponte de Miranda, né? Se tiver 2 horas de estudo. Exatamente. Ninguém tem que ler, na verdade, Ponte de Miranda, pelo amor de Deus. A Ponte Não de para Miranda é concurso. para você ter no seu gabinete, bonitão lá, a coleção dele. Pronto, é o Isso, pessoal para vai fazer uma ler. live, né? Caraca, Cadê o seu já. Ponte de Miranda aí? Ou então ser peso para papel. Eu tô brincando. Mas É. continua. E assim, ó, e questão de horário também. Por exemplo, tem uma amiga minha, eu moro sozinha, então é mais tranquilo pra mim. Mas tem uma amiga minha que na casa dela era mais complicadinho de estudar e ela já chegava em casa do trabalho tarde. O que que ela fazia? Uhum. Ela saía do trabalho, 6 horas, ia direto para a biblioteca. Aí já levava, lanchava por lá e tal. Ia direto para a biblioteca e ficava até o que 9, 10 horas, até o horário da biblioteca fechar e voltava. Então, Uhum. assim, então vai criando momentos, vai criando táticas, se você, claro, quem puder fazer isso, mas vai criando táticas para se autoconhecer. Com o tempo eu percebi que eu gosto de estudar de manhã. Uhum. Me sinto bem estudando de manhã, mas frequentemente eu perdi a hora da hora que eu tentava. Oi, Thales! O Ó, Thales um chegou. abraço pro Thales.
Aí, frequentemente, eu perdia a hora da hora que eu tentava acordar, mas assim, eu não sei se com isso se você também é assim, mas trabalhar e estudar é isso, é um dia após o outro, é se perdoar se não deu certo, no outro dia contigo. Na Equilíbrio é verdade, isso, equilíbrio. você só se perdoa se você pensar naquilo ali, né? Eu nem pensava. Isso daí também é de cada um. Às vezes, pessoal, e outra coisa que vocês têm que pôr na cabeça de vocês, por exemplo, a pessoa diz, poxa, eu preciso criar uma rotina que eu vou seguir todo dia e tudo mais. Gente, às vezes não dá para criar. Não Às dá. vezes não dá. Você tem que ir dia a dia. Muitas vezes eu fiz isso, mas muitas mesmo, entendeu? O conhecimento, ele não vai sair da sua cabeça. Ele não vai. Uma coisa que vocês também têm em mente sobre o conhecimento. Nem ele vai sair da sua cabeça como vocês acham que ele sai, nem ele vai ficar como vocês acham que É ele verdade. fica. Entendeu? Então, esse tipo de, poxa, eu só vou estudar se eu tiver com as circunstâncias perfeitas. Elas raramente vão acontecer. E pensem comigo, vamos supor que elas aconteçam. Vamos supor que saia um edital, você consiga organizar férias para antes daquela prova, você consiga estudar todo o edital, você consiga revisar o que você quer revisar, você consiga fazer tudo o que você sempre quis e sempre tinha um empecilho para isso. Você fez tudo. Aí você chegou na prova e foi mal. Acontece. Acontece. Você não tem como cravar isso. Ou seja, Isso. olha a mensagem que vai estar mudando para a sua cabeça. Poxa, eu fiz tudo o que era possível. Tive as circunstâncias mais perfeitas do mundo. E mesmo assim fui mal. Imagina se eu não tivesse. Eu nunca vou passar. Você cria a sua própria armadilha. Não pode, galera. Sim. Todas as provas que eu passei, todas as provas que eu passei, não, que eu fui nomeado. As que eu passei em outros, mas todas as que eu fui nomeado, na primeira fase, eu achei que não ia passar. E nenhuma eu cheguei, Eu caraca, também. me garanti muito Eu nessa também. prova. Me garanti muito nessa prova. Não. Não aconteceu. Todas A as prova do vezes. Ceará, eu já contei. Eu não ia fazer. Eu não ia fazer, porque teve uma confusão que adiou, aí remarcou com 15 dias, a passagem estava uma fortuna. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Aí a minha mãe, muito sábia, graças a Deus, falou assim, faz, minha filhinha, faz. Já pagou a inscrição, tá, mãe? Mas Não faltou vai até uma perder outra nada, passagem. né? Então, só Aí ela faz, minha filhinha, faz. Aí eu fui fazer. Então é muito isso. Por isso que a gente. Uma coisa até que eu anotei para falar aqui, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo prova. Claro, quem puder. E também, assim, se não puder fazer todas, escolhe pelo menos algumas. Mas você não se testa efetivamente se você não está fazendo prova. Pelo menos na minha visão. Fazer prova me deu uma maturidade muito grande. Começar a fazer um monte de provas me deu uma maturidade que aí ficou meio intuitivo, assim, o que cai, o que não cai. Aí, na hora de revisar, na hora de ter uma outra prova, você já vai com outra maturidade, assim, nos estudos mesmo. Então, Você eu vai sou a pegando favor de o fazer couro de provas. prova, né? Eu chamo que é o couro de prova. Que você Boa vai, expressão, pegou o couro. vai pegando couro, que você faz tanto que ali, quando você vai, ela não vai te assustar. Você vai ter algumas técnicas, por exemplo, de marcar gabarito. Então, tudo isso você só desenvolve fazendo prova. E vai chegar um momento que você vai começar a passar um atrás da outra. Sempre chega esse momento. Sim. Parece aquele. Eu não sei se é um meme ou é eu acho que é um meme. Que é a pessoa que está cavando em busca do tesouro. Aí o tesouro tá logo ali, tá bem pertinho. Sendo que ela, mas poxa, eu já cavei tanto. Aí desiste. E aí volta. Ou seja, às vezes a pessoa está fazendo prova e leva um monte de pau. Leva um monte de reprovação. Poxa, concursos não são para mim. Uma atitude que você precisa muito mais, nesse caso, de mentalidade do que propriamente ver onde está errando. Porque o fracasso, gente, é super comum. Super. Sim. Quem é que passou de primeiro nas várias provas? Só que as pessoas morrem de medo. Sim. Não, e eu falo isso também. É uma questão de mentalidade.
a gente tem que ter uma certa humildade para prestar concurso público, né? Tá Por isso, verdade. até postei aquilo, se você até brincou, faltou um só na sua sentença, que eu postei assim, inteligência não aprova. Mas é porque às vezes eu vejo algumas pessoas que eram assim brilhantes na academia, que não é meu caso, por exemplo, mas umas Nem o meu. pessoas assim que eram brilhantes na faculdade, né? Que tem aquela foi brilhante em tudo. Aí ela dá de cara com o concurso público, coitada, né? Aí ela vê que assim que a vida não é assim, do jeito que foi sempre para ela. Então eu falo, precisa de muita humildade para tudo bem, perder, tá, não deu de novo, não deu, não tem problema, uma hora vai dar. E uma maturidade, assim, por isso eu falo assim, um desenvolvimento mental, assim, cuidem de vocês, assim, porque você vai para a prova, você leva você leva o completo do que você é. Então, você leva sua força mental, você leva a sua espiritualidade, você leva tudo ali na hora da prova. Uhum. Então, esse desenvolvimento da pessoa, assim, completa, eu acho bacana também. Não, sem dúvida. Assim, eu acho que para algumas pessoas isso é até natural. Tipo, como você vai. Tem pessoas que não precisam se preocupar com isso. Eu mesmo me considero um privilegiado. Eu nunca parei para pensar, poxa, eu tenho que ter uma mentalidade muito boa. Eu já vim naturalmente. Sendo que eu Sim, acho algo muito importante. Quem não tem, às vezes vai precisar mudar. Por exemplo, eu nunca. Você falou de academia, né? Eu nunca fiz um artigo. Você acredita? Eu nunca fiz um artigo assim. Eu fiz o meu TCC porque, enfim, eu fui obrigado, eu precisava para me formar. Mas nunca fiz. Se eu tivesse que fazer por qualquer motivo, poxa, eu vou agora eu quero ser professor por causa de algum motivo, eu iria ter que mudar minha mentalidade, porque eu sou super, super pragmático e objetivo. Para eu todas também as sou. coisas na minha vida. Todas. Tudo que acontece. A minha mãe começa a falar comigo, mãe, vamos lá, agiliza, agiliza, agiliza. Porque é aquele pessoal mais antigo que fala, 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 e você. Então, isso estou brincando, tá, gente? Obviamente não fala assim mesmo. Mas, Só pensa, né? Só pensa. hoje eu penso, podia falar mais rápido. Mas o que acontece? O acadêmico, ele precisa fazer o inverso quando ele vai estudar para concurso. E o problema é que muita gente não consegue. Eles acham Não, que tem que elas fazer, não por sabem ser exemplo. pragmáticas. E tem que ser, e eu falo isso muito importante, porque assim, ó, estudar para concurso é aprender a passar numa prova. Então, você tem que estudar o que cai na prova, de uma forma Exatamente. bem pragmática mesmo. Por isso, eu sou muito a favor da pessoa estudar para concurso, por sinopses, resumos, para pegar a base, sabe? Uhum. Para pegar o grosso. Claro que uma coisa ou outra vai precisar de um aprofundamento, mas E você a não vai pessoa precisar mesmo vai chegar lá fazendo perceber. mil teorias. Você tem que chegar lá e marcar X, né? Para ir para as outras etapas. Você tem que chegar lá e marcar Exatamente. X e acertar. Então, você tem que desenvolver isso, essa praticidade. E que às vezes o excesso de tempo atrapalha, né? Que aí você Aham, fica. exato. E quando você não Exatamente. tem tempo, meu filho, é aquilo ali mesmo. Uhum. Uma outra coisa que eu postei também, que eu anotei, que eu acho interessante de falar, para quem trabalha e estuda, claro, não vai ter a rotina perfeita, você vai buscar uma constância, né? Você vai tentar organizar, tentar fazer algum planejamento. Mas aí eu acho legal, as coisas que eu tinha para fazer fora estudo e trabalho, eu tentava concentrar em um dia só da semana, que era ao sábado. Porque Uhum. senão ficava muito fragmentado. Então você tinha aquela hora para estudar, e você vai pegar e vai, sei lá, arrumar sua guarda-roupa, ou vai cuidar da casa, ou vai fazer outras coisas. Então, assim, outros compromissos eu buscava fazer sempre aos sábados de manhã. Só se não Uhum. tivesse jeito, aí eu fazia durante a semana, porque aí eu tentei, pelo menos, preservar aquele horário como se fosse um compromisso mesmo. Esse horário, não vou marcar nada porque eu tenho um compromisso, que é o meu estudo. Uhum. Então, assim, como o meu trabalho tinha esse horário muito fixo, e às vezes eu ficava lá além do horário, enfim. Então, eu tinha um certo horário mais ou menos fixo para estudar também. Então, eu Uhum. tentava. Porque senão a gente vai preenchendo com outras coisas, né? E não vai dando tempo. Uhum. Um rapaz falou aqui que o excesso de tempo atrapalha. Eu não concordo, tá? Na verdade, o tempo utilizado de forma ruim atrapalha. E aí você tanto Isso. pode ter muito como pode ter pouco. Se você utilizar
usa ele de forma ruim, vai atrapalhar das duas maneiras. Eu sempre disse, eu acho que o primeiro post do meu Instagram, desse Instagram aqui, do professor Adalberto, o primeiro post era os 10 mandamentos do concurseiro e foi o estudo é bem mais qualitativo do que quantitativo. E no texto, eu digo que se tempo de estudo fosse determinante para aprovação, a gente teria uma porrada de gente que é rato de biblioteca, de sala de estudo, sendo aprovado, e quem trabalha dificilmente seria, porque tem pouco tempo de estudo. Não é determinante. E mesmo assim as pessoas duvidavam. Aí veio o corona para dizer, tá aqui, você tem todo o tempo do mundo agora. Você tem bastante Não, e tempo. Adalberto, no meu concurso, até os primeiros colocados, a gente fez uma análise rápida assim, os primeiros colocados, né, que estão ali em 10 primeiros, todos trabalhavam. Então, assim, ou tinha uma menina que não trabalhava, mas assim, então você vê, e isso é tão diferente do que a gente ouve, né, no início, do que a gente imagina. Exatamente. E uma outra coisa que me perguntam também, tá, Raila, estudo e trabalho, como é que fica, né, uma vida? Nós somos uma pessoa, né, como é que fica uma vida pessoal, amorosa, enfim. E eu falo, gente, já até me perguntou como você conciliar a vida social. Eu não deixei de fazer o que eu gosto. Eu diminui a frequência. Então, vamos supor, até porque é muito angustiante deixar de fazer tudo que você gosta, né? Mas assim, por exemplo, tinha direto happy hour do meu trabalho, direto. Aí eu não ia assim todos. Eu ia quando eu tava em um ou outro que eu tava com mais vontade de ir, ou eu ia, tipo assim, num show que eu tava com muita vontade de ir. E não precisa em todos, ou não precisa todo final de semana. Escolhe aquelas coisas que você mais quer, e aí quando você vai, tipo, aproveita muito. Sabe? É a forma que eu penso. Não, com certeza. Esse livro aqui eu levei para pegar, esse livro é Essencialismo. Gente, não liguem, eu sou muito desorganizado, então em vez de grifar, eu amasso o livro inteiro. Mas nesse livro aqui fala sobre justamente. E é um insight que eu achei muito bacana. A nossa vida, ela não é equilibrada. Ela não é equilibrada assim. Nesse momento, por exemplo. Na verdade, ela é uma sucessão de desequilíbrios que geram um equilíbrio. Ou pelo menos deveria gerar se você for uma pessoa sensata, digamos. Por exemplo, no meu caso, tinha essa questão de vida social. Teve momentos, obviamente eu não tinha lido esse livro ainda, mas eu associei muito à minha vida. Teve momentos que eu parei de estudar. Principalmente quando eu passei no concurso, não sei se aconteceu contigo no TEC-TRT ou então na assessoria anterior, eu passei e eu tinha vindo de 6 meses muito intensos de estudo, ou seja, a minha vida estava desequilibrada com os estudos, em prol dos estudos. Aí a minha vida social ficou muito restrita. E aí depois eu passei a deixar a minha vida social lá em cima, com a vida de estudos muito restrita. E isso foi até eu ser aprovado no IPF. Sempre foi assim. Então, cabe a gente a nos conhecer. Porque imagina só se a gente cria uma rotina e a gente estuda, sei lá, 5 anos do mesmo jeito, com o mesmo tempo. Isso é impossível, né? É que a gente tem oscilações. Exato. Aí vamos supor que a pessoa, principalmente mulher, né? Vai casar. Aí eu tinha uma aluna, porque o homem, assim, eu nunca nem fiquei perto de casar, mas eu imagino que o homem seja bem mais tranquilo do que a mulher, que vai se preocupar, vai organizar festa e tudo mais. Então, eu tive várias alunas que elas saíram da consultoria porque disseram que iam casar. Não, eu não vou conseguir focar tanto. E não tem problema, gente. Não tem problema. Eu fiz um post sobre isso, só que legal, eu também não li o livro. Tá na lista de ler, né? Você indicou. Mas eu já fiz um post sobre isso, sobre equilíbrio, porque a gente pensa que equilíbrio é assim. Isso. Só que, na verdade, equilíbrio é assim. Na verdade, é assim. É isso que eu lembro. Então, assim, aí o post é isso. Então, por exemplo, eu tô falando aqui de conciliar. Na época da prova oral, na época de segunda fase, eu até avisei meus amigos, eu falei, gente, eu estou na bolha, não me procure porque eu estou na bolha. Então, eles até brincam, assim, que eles já entendiam.
essa coisa, eu tô na bolha, porque nessa época, o meu equilíbrio naquela época era parar com tudo. Porque naquela época eu queria dar o máximo de mim, óbvio, por um período limitado, determinado para uma prova específica. Ninguém aguenta ficar assim anos. Aí Uhum. já tem período que o equilíbrio é mais elástico. Então, Exatamente. assim, a gente tem que entender isso. E aí, às vezes, quando a pessoa vai trabalhar, estudar, ela se frustra de não ter uma rotina perfeita. Como, Exatamente. como, como às vezes tanto de Instagram quer passar, como esse tanto de gente, de coach, de não sei o que quer passar uma ideia, tipo assim, eu não sei, ter a audácia de achar que a sua vida vai ser perfeita, sem oscilações. Tipo, não vai ser. E aí a É gente tem que por... conseguir ir estudando, mesmo assim, com tudo que tá Exato. acontecendo. É porque vem demais, eu brinco, vem demais. É muito mais fácil você ser convencido de que eu, como coach, não é coach, é coach, né? Aquela, tirando, é muito mais fácil você ser convencida de que eu vou deixar a sua vida perfeita do que você achar que eu vou te ajudar na aprovação mesmo com sua vida imperfeita. Eu não consigo Isso. te vender essa ideia. Eu, como coach, não consigo te vender essa ideia. É muito difícil. Na verdade, essa questão, enfim, seria tema para outra live, mas sempre tenho em mente que a vida que aparece no palco é totalmente diferente da dos bastidores, gente. Com Sempre vai certeza. ser. E, por Então, exemplo, e o contrário também. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não contava muito para as pessoas da minha vida de estudos. Bem uhum, mineira mesmo, assim, como diz, mineiro come queda, assim, bem. como é que é? Não, e não que eu fazia um segredo mortal. Eu não sei se você contava, Adalberto. Na verdade, eu não tinha muita. Digamos, eu sempre fui meio antissocial nos estudos. Eu nunca tive grupo de estudos, nunca tinha, às vezes que tinha o pessoal lá na biblioteca, né? Na época não tinha tanta salinha de estudos, então eu basicamente descia para comer, fazer aquele social ali 10, 15 minutos e subia. Sempre foi meio isolado, mas isso é de cada um. Eu também estudei totalmente isolada, assim, tinha amigos de fora, mas não amigos presencialmente. Estudei totalmente sozinha todo o meu caminho. Não tinha Quanto nenhuma ao. amiga assim no dia para falar, tipo, vamos na biblioteca, não. E Exatamente. assim, e eu acho que, mas eu acho legal isso, assim, se proteger, o silêncio, não é que eu não, tudo bem quem acredite, né, que a outra pessoa vai colocar maldade, etc, etc. Pode ser, mas não é por isso que eu falo. É para se proteger de você mesmo. Que aí, por exemplo, tu vai chegar para um monte de pessoa que não estuda, que não faz ideia do que é, e vai falar que você. Quando eu sofri muito no início por causa disso, que aí eu falava, e aí sempre me vinha com o caso, ai, fulaninho, servidor aqui também, estudou 15 anos e não passou. Ou Aham. então, nossa, fulaninho já foi reprovado 3 vezes na prova oral. Ou Uhum. assim, e aí é um pouco assim, angustiante. Então, por exemplo, a minha vida era o contrário. Quem olha meu Instagram, o outro, um outro Instagram um pessoal, eu não postava nada de estudos, porque é uma coisa minha. Então, quando eu postava alguma coisa, era um momento festivo, um momento pra Uhum. praia. Quem olha pensa assim, nossa, menina só vive na praia. E não, eu tô ralando Tá. aqui, Como tu ralando todo precisa dia. prestar Então, conta, gente, né? Instagram é mentira. Basicamente é isso. Instagram, você Exatamente. posta um recorte. Não é que é mentira, me expressei mal, mas você posta um recorte da realidade. Só um recorte. E tem toda Exatamente. uma outra coisa que não convém postar. Uhum. Por ser Tem pelos uma seus frase que eu motivos. gosto muito com relação a provas, que é a seguinte: publicize seus fracassos e preserve para si seus sucessos até você conseguir o que quer. Ah, legal. Pois é, porque depois que você consegue o que quer, você não tem mais a pressão, porque quando você publiciza seu sucesso, primeiro você joga um monte de energia de gente invejosa lá pra cima de você. Que tem isso também, né? Que a pessoa, Tem. passou aí a pessoa já fica de olho, aí você faz outro concurso, aí leva pau, e a pessoa, eita, foi mal, você não foi tão bem, né? Então, assim, poxa, eu nunca fiz isso. O que eu fiz é engraçado que no meu Instagram pessoal também, quando você vai ver lá, só tem a aprovação, aqueles textões, só do IPF. Só tem a do IPF. Porque dos outros concursos, mas que antes não tinha nem Instagram, né? Era Orkut, Facebook. Mas nem isso eu fazia.
porque ainda não era o que eu queria. Eu tinha um Isso, objetivo na isso. frente. Eu Isso, tinha um exatamente. objetivo. Assim, e quando você não sai contando para todo mundo, você fica mais focado. Porque você não Exatamente. precisa ouvir opinião, você não precisa de aprovação, você não precisa que ninguém acredite que você vai passar, só você. Então você fica mais Exatamente. focado, assim, quando eu acho, quando você não divide tanto. E porque você não precisa dividir. E não é, no meu caso, no meu trabalho, todo mundo meio que sabia, porque às vezes eu tinha que pedir para sair um pouco mais cedo, para pegar um voo. E não tem Uhum. problema. Mas só que assim, ó, não precisa dividir detalhes. Ai, quantos pontos eu fiz, se eu passei, se eu não passei, o que eu Aham. estudei hoje, entendeu? Não precisa. E não preciso É. convencê-los de que vale. Tem uma mulher no meu trabalho, com certeza que ela me achava louca. Certeza. Que ela falava assim, ai, você tá estudando? Tipo assim, mas tá aqui, você tá morando aqui em Floripa. Tipo assim, é a visão dela, tudo bem, cada um com a Claro. sua. Então, com aquela pessoa, eu não vou ficar falando dos meus estudos, entendeu? Tá. Eu tinha muito. Não tem aquela. Na teoria geral dos recursos, tem aquele efeito devolutivo, né? Que você só vai conversar sobre. No caso, só vai. O juiz só vai poder modificar alguma coisa que você tenha devolvido para ele. Eu usava muito nas conversas. Eu nem jogava o assunto, porque se eu não jogasse, ninguém ia falar, entendeu? Eu A também partir não. do Se momento que eu me jogasse. jogasse, jogava o assunto, eu mudava. Exatamente. Se você jogar qualquer coisa, aí a pessoa pega aquele ali, ih, caraca, tá fazendo concurso. Agora, aí pronto, aí tem o outro efeito, né? Que a pessoa se aprofunda e vai querer, quando você devolve o assunto, ela pode aprofundar tudo, né? Então eu poupava. Eu sempre fui muito com minha família e com os meus amigos, igual você, assim, de não falar muito de estudo, E, na verdade, eu apesar que. aprendi isso depois. No início, eu não fazia Ah, isso, e isso me deixava para baixo, isso me deixava em dúvidas do que seguir. Inclusive, respondendo aqui, uma pessoa perguntou se valia a pena sair do trabalho. Eu já pensei em sair do trabalho. Eu acho que pode ser que valha a pena, mas se você já está firme nos estudos, já está indo bem nas provas e talvez queira. Porque existem alguns trabalhos muito desgastantes. Uma amiga minha mesmo fez essa escolha, mas quando ela fez essa escolha, ela já estava aprovando na defensoria. Ela já tinha criado toda uma base. Ela trabalhava 11 horas por dia. tá. Então, assim, aí ela saía do coisa e ia para a biblioteca. Aí teve uma hora que ela falou assim, não tá aguentando mais. E naquele fazia muito sentido, porque aí faltava muito pouquinho para ela, sabe? Faltava um gás, sabe? Mas aí, Ah, nesse eu não. sentido, talvez. Eu penso que Eu vou, talvez pode valer a pena, talvez, dependendo eu das vou circunstâncias. discordar porque você vai estar trazendo quando você sai, eu acho que você às vezes pode mudar o seu trabalho, mas eu te jogo dois argumentos com relação, por exemplo, a essa sua amiga. Ela não conseguiu ser aprovada nas primeiras fases, mesmo estudando, mesmo trabalhando 11 horas por dia. Então, aí Ela ela conseguiu já ser está aprovada na defensoria, trabalhando 11 horas por dia, mas só na que aí defensoria. ela tinha ficado fora das vagas. Aí ela queria continuar estudando para Então, o ficar problema dentro não das é o vagas. tempo. Se ela conseguiu, o problema não é o tempo. Ela conseguiu evoluir muito. A gente sabe, eu e você sabemos que a prova mais difícil é a primeira fase. Então, ali vai ser uma Com questão de tempo. certeza. De repente, isso daí poderia ajudar ela a ser aprovada em menos tempo. Sendo que eu acho que o custo-benefício contrapondo isso, a pressão que ela se. Vamos supor que ela saia, certo? Então, ela agora tem todo o tempo livre. Aí ela vai fazer a outra prova e vamos supor, por um acaso, porque o concurso a gente nunca dá para contar, seja uma prova extremamente não esperada, inesperada, e ela não passe. Aí ela já começa a acender uma luzinha na cabeça. Poxa, mas Não, falta. claro, mas isso tem casos. Por exemplo, assim, ela se planejou, ela fez um pé de meia. Então, assim, então ela conseguiria ali ficar um tempo tranquila. Bem, eu Mas, acho mas que em geral, eu concordo com você, que em geral, o caso é que não tem essa necessidade. é, eu acho que tem outras maneiras, sei lá, não sei, ela era servidora? Ela era servidora analista do Estado. E aí ela tinha esse regime, 11 horas, e de tempos em tempos ela pegava algumas folgas por causa dessas horas a mais. Ela Entendi. trabalhava num presídio. Eu acho que cada um tem um rapaz que concorda contigo. Mas eu sou contra assim, a nós criarmos coisas que possam nos prejudicar no futuro.
E Sim, as pessoas que eu falo isso também com esse de causa, porque teve algumas pessoas que vieram me procurar, fizeram um pé de meia. Alberto, eu quero estudar e com um ano quero passar, vou ser orientado por né? você e Aí pronto. não é legal, né? Fazer essa Aí pressão eu de tempo. falei, bicho, é o seguinte, a gente vai tentar aqui, mas se você tivesse me falado antes, eu recomendaria você não sair do seu emprego. Porque, como a gente conversou já no início da live, a nossa mentalidade, a nossa mente é quem mais nos sabota. Então, Sim, nós somos não é muito tempo de estudo, autossabotadores. exato, não é tempo de estudo, porque quando você sai do seu emprego, você está pensando, não, vou ter mais tempo. Mais uma vez, corona, ou coisa. Não é o tempo que faz a diferença. Então, assim, E claro estudar que. para concurso é uma luta contra as nossas tendências sabotadoras, né? É Tá. sempre uma luta, é uma luta. Eles me perguntam assim, ai, você já desanimou? Claro! Quem é que nunca desanimou? Quem é que nunca desanimou? Então, assim, tem muita essa ilusão, mas é desanimar, aí é animar de novo, e é assim. Uhum. E Normalmente a pessoa, eu acho que a pessoa desanima quando, é claro que pode ter outras opções, mas quando ela tem uma expectativa muito grande. Qual é a solução? Não tenha tantas expectativas. É, a, isso, vai mais leve, né? Fazer a tá, prova, vai sem aquela obrigação, vai. Aí entra também a humildade, né? Vai com a tá. humildade de que você pode não passar, né? A Na humildade é bem importante. filosofia fala que a felicidade é igual à realidade menos a expectativa. Então, se você tem Ah, uma legal. expectativa muito grande, fatalmente a realidade vai ser menor e você vai estar infeliz. Por isso que você desanima. Então, uma equação fácil. Se você não tiver muita expectativa, provavelmente a realidade vai ser melhor e você vai ser mais feliz. É isso que É acontece com o verdade. pessoal do campo, esse pessoal humilde lá. Eu trabalho lá no interior, né? Então eu vejo muita gente assim. E eles são felizes porque eles não têm tantas expectativas. Mas claro que a gente não consegue controlar tanto as expectativas, mas até Isso. onde a gente consegue, tente fazer com que você não crie tanto. Como a gente comentou, os concursos que a gente passou foram os concursos que a gente tinha menos expectativa. E isso faz uma razão de ser, é porque quando Exato. você não tem tanta expectativa, gente, a nossa mente ela trabalha muito melhor sobre isso, sem ser com tanta pressão. Então, nós temos uma capacidade de raciocinar maior, né, nessas circunstâncias. E Uhum. aqui, Adalberto, só voltando ao assunto que teve um menino que perguntou duas vezes, horário de estudo. E Uhum. aí, eu anotei aqui para falar, para eu não esquecer, que algumas sugestões. E aí entra o autoconhecimento de cada um saber sobre si. Para quem trabalha o dia inteiro, vamos supor, rotina de 40 horas, como é a maioria das pessoas, como é, né, quase todo mundo, e quanto tempo eu estudava? Olha, variava muito, tá? Sinceramente, entre 2 e 4 horas, muitas vezes 2, 3, muitas vezes menos também. Então, mas nessa média, no máximo, vamos supor, a 4. Que eu acho interessante? Quem trabalha 40 horas, ou dividir, por exemplo, 2 horas de manhã, 2 horas à noite. Uhum. Ou acordar mais cedo, né? Tem gente que funciona melhor, já tem gente que não, né? Eu já fiquei sabendo que você não, Adalberto. Você gosta de dormir tarde. Não, o pior é que quando eu estudava, não, mas hoje eu acordo super cedo. É engraçado isso. Eu até gosto de acordar cedo, assim, não tão cedo. Eu li Mas eu aquele acordo livro por Milagre da Manhã, não obrigação, consegui aplicar obrigação. ainda não. A Oi? obrigação é um negócio sério, a obrigação. Antes a Sim. gente queria acordar cedo, porque queria estudar, começar a estudar, e morria de sono. Hoje eu não preciso acordar cedo. Eu não preciso. Mas mesmo assim, 5h30 da manhã eu tô de pé. É engraçado. Ah, que legal! Eu ainda É. não consegui, não, 5 horas da manhã. Mas é uma sugestão, tipo, muita gente. Gente, é muita questão de hábito. É uma sugestão também para quem tem o dia, por exemplo, quem tem filhos, quem tem muitas obrigações domésticas e trabalha o dia inteiro. Uma sugestão também, né? 5 horas da manhã. Então, por exemplo, se você estudar ali de 5 às 8, gente, é um excelente período. E é costume, é uma sugestão também, né? Ou um pouquinho de manhã, antes de ir para o trabalho, ou à noite.
ou ir para uma biblioteca também. Assim, Uhum. depois, se quem estuda à noite é interessante, quem estuda à noite não tem muita tranquilidade em casa para estudar, é interessante ir para uma biblioteca que aí você vai Ou a se sala de forçar a estudos, estudar. né? Uhum. Eu não estudo em biblioteca, eu estudo em casa mesmo, porque eu moro sozinha, então eu tenho essa mais tranquilidade, Uhum. e que eu estudava de manhã também, antes do trabalho. E à noite, com a cabeça cansada, eu tirava para ler informativo, para ouvir um áudio, ou para fazer uma matéria que eu goste. Uma coisinha ou outra. Ou então, quando eu estava muito cansada, eu não estudava também. Mas, assim, à noite eu tirava para uma coisinha mais leve, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, mas assim, mas só um pouquinho, que todo pouquinho, né, ao longo do tempo Com já certeza. adianta muita coisa. Eu gosto muito da expressão tempo de qualidade. Nossa, Você, maravilhoso, maravilhosa essa pois é, expressão. Vale para tudo, né? Não só para o vale para estudo. tudo, exatamente. Então, no caso, quando o estudo ele é algo muito importante na sua vida, você tem que destinar o tempo de qualidade para ele. Por isso que quando o aluno vem falar, poxa, minha cabeça está fritando porque eu estou estudando aqui em 8 horas por dia, bicho, não está adiantando de nada. Não está adiantando, isso aí não está entrando na sua cabeça. Então, procure verificar, no caso você falou de horário aí, a pessoa tem que ver o horário que ela rende mais quanto àquela situação. Porque, por exemplo, Isso. família. Às vezes você falou, tem gente que tem família em casa. Mas, poxa, a família faz parte da nossa vida também. Então, às vezes tem gente que não consegue dispensar. Então, se à noite está toda a família em casa, e aí você pode estudar de manhã ou de noite. Eu concentraria muito mais o estudo de manhã e ficaria com a minha família à noite. Isso, exatamente, Se exatamente. eles não estavam presentes pela manhã. Então, a gente tem que considerar o estudo parte da nossa vida. Ele não é a nossa vida. Ele é Isso, e parte da nossa também, vida. e o Então, que a você gente tem que falou considerar. interessante, tempo de qualidade, Adalberto, vamos supor, se você está num emprego, num trabalho, que não é o que você quer para o resto da sua vida, e você não dedica um tempo de qualidade para os seus outros projetos, seja estudo ou Exatamente. seja outra coisa, você fica um escravo desse trabalho. Uhum. Você se escraviza, você se condiciona a não conseguir sair dele. Então, você tem que arrumar tempo de qualidade que é para você, é você, seu sonho. Então, assim, ó, não tem nada que é mais importante do que seu sonho, vamos dizer assim, né? Com Então, isso certeza. merece um tempo de qualidade na sua vida. Você tem que encaixar aí nas 24 horas do dia um tempo para isso, respeitando seus limites, mas é bem interessante pensar, assim, que é para você. Não tem uma pessoa mais importante que você, assim, na sua vida, Com só para certeza. E dizer. aí, você colocando, priorizando absolutamente determinado campo, você acaba desequilibrando de uma maneira ruim, né? Desequilibrando É de uma maneira. Como isso. tem gente que quer focar o tempo inteiro nos estudos. Mas eu acho que a gente já está chegando ao fim da live. Eu queria que você falasse se tinha alguma técnica específica no seu estudo. O pessoal sempre gosta de si. Você falou do Anki, né? Que você gostava. Se tinha alguma técnica específica assim, para ajudar a render mais os estudos e tal. Ô, gente, eu estudo assim. Meus estudos sempre foram assim. Eu não sou aquela pessoa mais organizada do mundo, uma técnica muito metódica. O que eu faço? Li por materiais resumidos. Eu gosto de dar fazendo palavras-chave. Não um resumo gigante, mas eu faço palavras-chave, tipo, tem um prazo, tem um conceitinho, então eu faço palavras-chave. Nas vésperas de prova, eu sempre leio o meu caderninho de palavras-chave. Já brinquei que se eu perdesse ele, acho que eu pagava um resgate. Tanto que eu tenho amor por esse caderninho. Aí eu gosto muito do Ankdroid. É um aplicativo, ele é gratuito para Android, mas para iPhone ele é pago. Com o aplicativo você faz flashcards de revisão. Então você tenta responder mentalmente com a perguntinha que você mesmo faz e vira. E aí, de acordo se você acertou ou não, ele já programa uma revisão. Então Uhum. eu gosto do Ankdroid. No mais, com essas coisas, todo mundo, né, sabe, equilibrar a jurisprudência, lei seca, muita lei seca, gente, questões e algum conhecimento doutrinário. Uhum. Equilibrar. E não tem, assim, uma coisa muito, muito específica. E o buscador é o direito. Eu via muito informativos em áudio. Não tô Uhum. arrumando a casa, tô fazendo qualquer coisa, eu colocava Sim, muito, muito isso para mim.
na minha época, como se fosse muito tempo, mas na época que acho que Quantos anos você tem, Adalberto? Vamos ver se é muito tempo. 2020, acho que é uns 10 anos, que era o meu auge das coisas, eu estava estudando bastante, 8, 10 anos. Para você ver como depende de cada um. A Ayla fazia essas coisas do Anki, né? Escrevia. Eu nunca gostei de escrever. Nunca gostei. Eu sempre tentava, porque como a primeira fase eu sempre soube, ou pelo menos tinha essa ideia, que a primeira fase é a mais difícil, tá? Gente, todo mundo sabe com a minha idade aqui, sabe não? Já falei. Eu tenho 32, já tinha falado em outras áreas, mas enfim. E aí o que acontecia? Eu não escrevia porque era prova objetivo. E eu não precisava. Faz E eu sentido. sabia que quando eu iria precisar escrever era quando eu estivesse passando nas provas objetivas, que eu sabia que ia ter um momento que eu ia encaçapar uma aprovação atrás da outra na primeira fase. E aí, não, o que eu tinha falado é que eu tinha 32 com cara de 37. Era o que eu Tem tinha falado. 32 ou 37? 32 com cara de 37. Entendeu? Mas, enfim. E aí, sempre foi focado na fase que eu ia fazer. Quando eu comecei a passar nas primeiras fases, aí eu comecei a escrever. Por quê? Porque a segunda fase é escrita. Então, para a primeira fase, eu resolvia muito questão, porque eu pensava assim, poxa, se eu for escrever, tipo, num aplicativo desse, nada contra, cada um tem a sua maneira, mas se eu fosse escrever, se eu fosse fazer resumos, fazer caderno de erros, como tem gente que gosta, eu ia estar perdendo tempo para fazer mais questões. E eu sabia que quanto mais questões eu fizesse, mais apto eu ia estar para aquela prova. Então, quanto mais tempo eu vi que não iria ser tão bem utilizado, eu me poupava. Na segunda fase, não. Eu comecei. Mas você faz até sentido, porque faz até sentido o que você está falando, porque, e não é porque eu consegui também que o meu método era o melhor, porque eu já disse que eu tenho dificuldade em primeira fase. Como Uhum. eu fui assessora e tal, fazer sentença já era uma coisa menos favorosa para mim, mas em primeira fase, eu continuo achando, sem dúvida nenhuma, a primeira fase é a fase mais difícil. Então, aquela coisa que eu mais comemorar de passar é quando passava na primeira fase. Uhum. Porque eu acho bem difícil mesmo a primeira fase. Talvez, igual você falou, é o tipo de raciocínio que eu fui desenvolvendo, né, nos estudos. Uhum. Faz E é o isso. tipo de raciocínio que você desenvolve fazendo questão mesmo. O negócio as pessoas às vezes erram no quantitativo. Tem determinado momento que não fazem questão. Tem outros que vão fazer muito. Até na mentoria eu bato muito nessa tecla. Gente, calma. Não é o momento agora. Vai ser depois. Então, tenham calma. E isso daí, eu acho que questão de timing, né, Raila? É muito importante. Assim, você saber o Sim. momento de focar em cada etapa do seu estudo. E não pular também. Eu vejo alunos perguntando coisas, sendo que eles ainda estão um pouco longe de passar na primeira fase, perguntando muito, e não de curiosidade, Como mas é que é a perguntando assim, prova oral, curso né? de oratória para técnica oral, para prova oral. Então, assim, gente, calma. Um passo de cada vez, já diria minha mãe, um dia de cada vez, um passo de Eu cada diria vez, que né? isso daí é uma das. Pouca gente dá importância, mas é um dos principais fatores para ter gente que passa muito rápido e ter gente que demora muito a passar. Faz Eu sentido. falo muito disso. Poxa, não há métodos milagrosos, realmente não há, gente. Mas você saber timing de estudo é extremamente importante. Por isso que tem gente que passa com 8 anos de estudar. Estudou 8 anos, vai passar. Beleza, tem seus méritos, obviamente. Sendo que tem que ver que dá para passar em menos tempo. Não é que existe uma fórmula perfeita, mas se você souber se trabalhar, dá para passar em menos tempo. Com É isso. certeza. Igual vamos dar um exemplo prático, por exemplo, uma matéria eleitoral. Eleitoral, gente, cai basicamente lei seca e súmula do TSE. Então, você pode ler uma doutrina de eleitoral, você pode saber sobre os tipos de sistemas Todos os eleitorais no últimos Brasil, as julgados propostas normativos. legislativas, não sei o quê. Exato. Se você não lê aquela porcaria lá da lei dos partidos políticos,
aqueles artigos lá que mais caem no Código Eleitoral, você não acerta as questões de eleitoral. Não acerta, não acerta, não adianta. Então aí, você quer acertar a questão ou você quer elucubrar sobre o Passar. eleitoral? Quer ser professor Passar. ou quer ser ou quer passar na prova? Raila, vai Isso. acabar 15 segundos. Então, Então tá bom, tchau, tchau. gente. Beijos. Obrigado mais Obrigada, uma adorei estar vez aqui. Obrigada. pela live. E a gente vai se falando, tá bom? Gente, Vou um sair. abraço e Beijo. até a Tchau. próxima. Valeu, tchau, tchau.